Marcos capítulo 1, dando continuidade do versículo 9 ao 20. Uma breve consideração desta voz que lemos no versículo 11, assim que Jesus foi batizado por João Batista. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aquela voz era de Deus, Pai. Ele declarava o amor que sempre existiu entre o Pai e o Filho. João 3,35 vai dizer que o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Também essa voz demonstra a aprovação do Pai à missão de Cristo, de buscar e salvar os perdidos. Em segundo lugar, e é onde eu gostaria de me estender pelo restante da nossa reflexão de hoje, chamo a sua atenção para o tema da pregação de Jesus. Que tema era esse? No versículo 15, diz o seguinte: O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Interessante que Noé, no capítulo 6 de Gênesis, também proclamava esta mesma mensagem para os da sua época, enquanto construía a arca que salvaria todos do dilúvio, que Deus derramaria como manifestação da sua ira justa contra o pecado da humanidade. Se você ler o capítulo de Gênesis 6, ficará assombrado como a humanidade da época de Noé se assemelha à de nossos dias. Sendo assim, se faz necessária também esta mesma mensagem aos ouvidos do homem moderno, da mesma forma que foi importante para a época de Jesus. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Qualquer sistema religioso do mundo que não inclua o arrependimento para a salvação é falso. Não se deixe enganar. Mas por que isso é tão importante? Porque esta foi a primeira palavra nos lábios do Filho de Deus? Gostaria de começar pela segunda parte dessa mensagem de Jesus. Creiam nas boas novas. Que boas novas são essas? Em outras versões da Bíblia você vai encontrar creia no Evangelho. De maneira simples, mas não simplista, as boas novas ou o Evangelho foi o que Jesus Cristo, e apenas Ele, fez para reconciliar pecadores a Deus. Sua vida, sua morte e ressurreição. O escopo de toda a Bíblia vai levar você a perceber o seguinte: o único Deus que é santo nos criou à sua imagem para conhecê-lo. Mas em Adão, nosso representante, pecamos e nos separamos dele. Ou, se preferir, caímos do padrão que havíamos sido feitos no princípio. Em seu grande amor, Deus, ao invés de fulminar toda a humanidade em Adão, pelo qual era o representante dessa humanidade, Ele envia o segundo Adão, o seu próprio Filho, para vir ao mundo que Ele mesmo criou como rei e resgatar seu povo de seu próprio pecado. Não apenas nos resgatar do pecado, mas para quem? Para nos levar de volta para Deus. Jesus veio estabelecer as primícias de seu reino, agindo como sacerdote, mediador e como sacrifício. Ele viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, cumprindo assim a lei e assumindo o castigo pelos pecados de muitos. Então ele ressuscitou dentre os mortos, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício e que a ira de Deus agora, que era contra nós, havia sido completamente satisfeita na morte horrenda de seu Filho na cruz. Ele agora nos chama ao arrependimento de nossos pecados e a confiar somente nele para perdão destes pecados. Se nos arrependemos de nossos pecados e confiarmos em Cristo, nascemos de novo para uma nova vida, uma vida eterna com Deus. Mas afinal, o que é arrependimento? Depois que você ouviu o Evangelho, você precisa responder a este Evangelho, a esta boa nova. Muito mais do que simples remorso, o arrependimento envolve afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, resultando num viver justo. Pois
eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Um comentarista inglês diz algo muito profundo acerca do arrependimento. Abre aspas. Se o coração do homem tivesse permanecido reto e puro, as consolações divinas seriam recebidas sem essa dolorosa operação precedente. Mas visto que o coração do homem é pecador, tem de ser primeiramente quebrantado antes de receber paz, tem de labutar antes de obter descanso. Para haver a cura, a ferida precisa ser examinada. A doutrina do arrependimento é uma doutrina correta do Evangelho. Não somente o austero João Batista, que foi considerado um homem melancólico e pessimista, mas também o amável e gracioso Jesus, cujos lábios transbordavam doçura, pregou o arrependimento. Fecha aspas. Mas não se engane, essa cirurgia em nossos corações, o qual esse comentarista menciona, ela não é causada por nós mesmos. Essa dor do arrependimento é pela graça, ou seja, não temos condição alguma de operar isso em nós. É o Espírito Santo, mediante a proclamação do Evangelho, que nos dá fé para o arrependimento e salvação em Cristo Jesus. É o cumprimento da profecia da nova aliança em Cristo, mencionado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Você já se viu como um pecador? Clame hoje, não deixe para amanhã. Clame hoje pelo dom do arrependimento. Busque a Deus enquanto se pode achar, invoque-o enquanto é tempo, pois um dia as portas da arca se fecharão e você pode lamentar eternamente, pois Jesus é a arca em meio ao mar agitado da ira de Deus contra o pecador que não se arrepende. Convido a você a orar como Davi, no Salmo de número 51, ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sem dúvida, para orar dessa maneira, é sobre a intervenção e a ação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe.